Olá, gente. Sou eu aqui, Nanda da Paz. Muitos já me conhecem. Há algum tempo que eu não venho aqui no canal, né, para falar. Mas hoje eu tô sentindo esse chamado para falar com vocês sobre essas energias que estão entrando agora em novembro. Na verdade, começaram em outubro, no momento do eclipse solar, do eclipse lunar. Isso é um marco sempre, né? Os eclipses, eles sempre movem muita energia e vêm com uma força de transformação, transmutação. A gente precisa transformar, mudar a nossa mente, nossas convicções, nossos pensamentos, as nossas crenças, porque estamos entrando na nova era de Aquário e não dá mais para se manter com os mesmos pensamentos, com as mesmas convicções. A gente já percebeu que tudo mudou. As energias estão provocando muita transformação, né? Um boom, é um vulcão que está explodindo dentro de cada um, por consequência, em todos os continentes. Se a gente parar para observar, nada está como antes, há 6 meses atrás. A gente saiu de uma pandemia onde nós questionamos a natureza humana, nós nos vimos numa situação vulnerável, sem controle de nada. Percebemos que a vida não era só dinheiro, trabalho, casa, né, como a gente vem acostumado há gerações, que a gente precisa olhar para a nossa saúde, para os nossos entes queridos, para a nossa família, para os nossos vizinhos, porque não dá para ficar sozinho, né, e ser egoísta numa situação dessa como a gente viveu na pandemia. Mas também nós nos deparamos com muita sombra, com a escuridão da natureza humana. Eu gosto sempre de falar isso, né? A natureza humana, ela tem duas qualidades que cada vez ela está mais polarizada. A sombra, a luz, o positivo, o negativo. E todos nós temos essas qualidades, que são qualidades humanas. O egoísmo, a mentira, o egocentrismo, a mesquinharia, a ganância, desde sempre são qualidades humanas que nós sabemos que precisamos transformar, transmutar, modificar. Foi isso, né, que o nosso mestre Avatar Jesus veio falar quando ele veio dizer que a gente precisa se polir, que a gente precisa elevar o nosso pensamento, abrir o coração, amar uns aos outros como a si mesmo, foi simplesmente para a gente se deparar com a nossa sombra, perceber a nossa sombra e buscar as qualidades positivas, as qualidades de luz da nossa natureza. Ninguém é só bonzinho, é só luz, porque a natureza humana aqui na Terra é viver a dualidade. Eu já falei isso muitas vezes aqui. Viver a dualidade é experimentar as qualidades positivas e as qualidades negativas, a sombra e a luz, e fazer uma escolha, encontrar um caminho do meio para você poder andar em equilíbrio e evolução, porque o nosso objetivo aqui é evoluir como ser humano, evoluir com a natureza humana e com a nossa raça humana. Então, esse momento que a gente está agora, em novembro de 2022, marca o início de uma transformação imensa da humanidade. O joio e o trigo já estão separados. A gente vem falando muito disso, as canalizações, que chegaria um tempo, que é esse, que ficaria muito claro o joio, o que significa o joio e o trigo.
Primeiro foi em nós mesmos. A gente precisou nos deparar com a nossa sombra, com a nossa luz. A pandemia mostrou bem isso, né? Agora, nós já tivemos uma oportunidade de escolher. Eu quero estar no caminho da luz, eu quero estar no caminho da sombra. Tivemos uma oportunidade. E agora fica muito claro qual é o caminho a seguir e quais foram as escolhas de cada um. Não, preste atenção, hein? Não tem nada a ver o que eu estou falando aqui com política, nem com religião. Não é isso. Eu estou falando de natureza humana. Eu estou falando de qualidades humanas. Eu estou falando de energia. O planeta está dividido. A gente está numa guerra e ao mesmo tempo a gente está na não guerra. A gente está entendendo o que significa esse processo de transição. Pessoas, quando passaram por um processo de quase morte na pandemia, né? A transição planetária, ela te traz essas transformações através dos traumas, das situações difíceis que você precisa resolver. Por quê? Porque da mesma forma que transmuta na Terra, as maremotos, os tsunamis, os furacões, os tremores, isso tudo que está movendo na Terra está movendo em cada um. Nós não somos separados da Terra, nós somos a natureza também. Então, tudo que está acontecendo na natureza está acontecendo com cada ser que vive na Terra. Então, essa é uma reflexão que eu trago para vocês se prepararem para esse momento de transição, de impacto, que vai mover muita emoção, mas ao mesmo tempo vai te trazer muita clareza de quem você é, do que você deseja, da onde você quer estar, o que você realmente veio fazer aqui, o seu propósito nesta terra, neste momento, nesta hora. E você vai começar a adentrar nesse propósito, porque o impulso para que você entre no propósito será muito grande. Se você já está sentindo uma energia de inadequação, se você já está sentindo que está tudo errado para você, você já está num trabalho que você não quer mais, você está vivendo num lugar que não te satisfaz, se você está sentindo que existe um turbilhão dentro de você, que precisa ir para fora e por isso você está com crise de ansiedade, você está com síndrome do pânico, então é porque chegou a hora de você assumir o seu lugar no mundo, encontrar o seu propósito, seguir em frente, sem medo, com muita coragem. Então eu estou aqui motivando vocês a se encorajarem para ativar o seu poder pessoal com as suas qualidades inatas, porque é isso que você veio fazer aqui. Ativar suas qualidades humanas inatas para seguir no seu caminho, na sua missão, no seu propósito. E esse é o momento, não tem mais volta. E é importante que você reflita sobre o que você veio fazer aqui. Quem é você nessa história, nesse momento de transição? Qual a sua escolha? Então, chamo vocês a essa reflexão. E se isso faz sentido para você, faz um comentário aqui, comente se você gostou, se você quer mais sobre esse assunto, porque eu tenho muito para dizer, além do que as canalizações que eu tenho que também trazer para vocês. E vamos aí falando, não esquece de tocar o sininho, de me seguir, porque eu vou participar com você desse seu processo de transição, desse seu processo de transformação, e dessa necessidade que você tem de entrar no seu propósito.
tô aqui para isso. Eu sou Nanda da Paz, ativadora planetária, ativadora dos trabalhadores da luz e estou a serviço do planeta. Tchau.